ser feliz. Segundo a pesquisadora Ana Medina, uma das coisas que mais abalou o emocional de Hermes foi saber da morte da mãe 6 meses depois do acontecido. Ele nunca se perdoou pela ausência. Uma forma encontrada por ele para homenagear a mãe foi escrever o belo poema Mãe. Minha mãe, eu não fui qual deveira, morreste e eu não bebi nos teus lábios de cera a doçura que as mães, ainda mortas, contêm. Para dizer quem foi a minha mãe, não acho uma palavra própria, um pensamento bom. Diógenes busco em vão, falta-me a luz de um facho. Se acho o som, falta a luz. Se acho a luz, falta o som. Teu nome, ó minha mãe, tem o sabor de um cacho de uvas diáfanas, cor de ouro e pérola, com polpa de beijos de anjo. Ouvi-lo é ouvir um sacho merencório a rezar no seu eterno tom. Ao pé de nossas mães, todos nós somos crentes. Um filho que tem mãe tem todos os parentes. E eu não tenho por mim, ó minha mãe, ninguém. O prazer em conhecer vai ao intervalo, mas não saia daí, porque no próximo bloco você vai ficar sabendo mais sobre o casamento, as obras e as aspirações de Hermes Fontes. É só um instante. Diversas linhas de ônibus passam pela Avenida Hermes Fontes. É um trajeto diário para os aracajuanos. Vamos agora saber de alguns deles se eles sabem quem foi Hermes Fontes. Você sabe quem foi Hermes Fontes? Não sei informar, não. Não sei não. Também nunca ouvi falar, só a avenida, né? Hermes Fontes, agora ele não ouvi falar nada não. Sei a avenida, mas não sei a trajetória quem foi. Hermes foi um artista completo. Escreveu 10 livros, alguns com mais destaques, a exemplo de Apoteoses, que o consagrou como intelectual, Despertar, uma dedicatória a Sergipe, Microcosmo, dedicado aos amigos sergipanos, e A Fonte da Mata é o livro que retrata o local favorito do poeta na cidade de Boquim. Hermes Fontes conquistou o público brasileiro pela qualidade dos textos que publicava nas principais revistas e jornais cariocas, mas também pelo traço bem-humorado das suas caricaturas. Hermes tinha 2 grandes aspirações: ser o príncipe dos poetas e membro da Academia Brasileira de Letras, mas não teve tempo de esperar pela glória pública a sua obra. Ele se candidatou 5 vezes à Academia Brasileira de Letras e era dito a ele: você é um poeta maravilhoso, mas você é muito novo ainda, ainda dá para esperar. Olavo Bilac mesmo fez uma carta de Paris para ele dizendo isso. Quer dizer, ele tinha aspirações muito grandes. Você vê que ele não era assim muito conformado com as coisas, ele queria a glória também. Nas cartas que Hermes escrevia, ficava evidente o carinho que tinha pelas pessoas. Era um homem muito romântico, escrevia serestas e poemas apaixonados para as namoradas. Mas infelizmente, ele não conseguiu ser feliz no amor. O poeta Hermes Fontes era considerado um gênio, e como um gênio carregava neuroses e esquisitices. Atraía invejas, rancores e falsidades. O seu modo de ser e a sua privilegiada inteligência causavam um certo estranhamento à sua vida conjugal. Ele era até noivo quando ele descobriu, na pensão que ele morava, tinha uma senhora, a dona da pensão tinha 2 filhas. Ele se apaixonou por Alice, que já era noiva, terminou o noivado, se apaixonou após aquela gripe que graçou o Rio, naqueles idos de 10, graçou o Rio. E então essa moça foi uma enfermeira desvelada por ele, né? Tratava muito bem e levava: doutor Hermes, não sai assim, o senhor vai ficar pior, não sei o quê. Morreu muita gente mesmo. E ele então se sentiu na obrigação, começou a ficar apaixonado por ela, era uma mulher bonita, e até que casaram, né? Mas ela era ambiciosa, ela queria, ele como tinha muito prestígio social, trabalhava com o ministro no Ministério da Aviação e Obras Públicas, então tinha todo um glamour social, filho adotivo de Martinho Garcês, senador, foi presidente do estado, então toda essa coisa, era muito educado e as pessoas eram ensimesmados, sisudão, mas de uma pena sensível demais. E aí o casamento aconteceu, mas aconteceu no começo muito bem, porque ele dava a ela todo o conforto, morava até num bangalô belíssimo. Era um aperto ter essa vida para ele, mas ele dava todo o conforto a ela, até que ele começou a sentir e saber que ele estava sendo traído. Mesmo depois da separação, Hermes ainda continuava amando Alice.
que para ele era a representação da beleza perfeita. E na véspera, tem uma pessoa que me contou isso, é uma pessoa muito antiga que me contou isso, que na véspera, parente dele, na véspera do divórcio, ele foi lá e acertou com ela que ia mandar o carro para ela não ir a pé, mandar o carro buscar e tudo, levou umas rosas para ela, quer dizer, mesmo terminado, e ela não deu a mínima, passou assim altiva, né? E ele então escreve uma poesia belíssima chamada Cicatriz, né? Então houve... Eles não chegaram a ter filhos. Ela teve um aborto, e nesse aborto ele deu tudo que pôde, inclusive o próprio sangue, para salvá-la. Hermes era considerado uma pessoa difícil, tinha um alto índice de depressão. Não conseguiu vencer as metas que tinha estabelecido na vida. Se afastou da família, perdeu sua mãe, não conseguiu ficar rico e foi traído pelo grande amor da sua vida. Fatos que resultaram no seu trágico fim. Muitas coisas se somaram, né? A perseguição aos carcomidos, né? Com a queda do presidente, chegada de Getúlio Vargas, esse insucesso amoroso, o divórcio, a saudade de casa, as questões financeiras, que ele todo mês ele mandava uma mesada para as irmãs. E meu pai era quem recebia, né? A mesada. Meu pai era encarregado disso, de receber a mesada das irmãs do poeta. Então, assim, muita coisa se somou, não é? Até que numa noite de Natal, ele pega um revólver e dá um tiro no ouvido, né? Primeiro ano que ele passou só, e aí ele não aguentou. Quando chegou o rapaz do correio, onde ele trabalhava, que foi lá para levar o pão, o leite, que tocou na porta, bateu palma, chamou, ninguém atendeu, ele ficou preocupado. E eu acho que, não sei se forçou a porta, e o rapaz parece que era carteiro. E aí encontra ele, né, deitado lá, né, estirado, morto, né? A notícia do suicídio de Hermes, aos 43 anos de idade, foi manchete de primeira página nos principais veículos de comunicação da época. O trágico fim do grande poeta sergipano, que foi enterrado ao lado do grande escritor Lima Barreto, foi marcado por muita dor e pesar. Eu passei pela vida tão sem mal, tão sem ódio a ninguém, tão sem veneno, e entretanto, Senhor, desde pequeno, a minha vida é esta sombra erma e augural, esta sombra profunda de outra vida, esta esperança inútil de quem quer fazer da Via Crucis percorrida uma estrada florida, por onde fosse alguém de alma esquecida ao encontro feliz de uma mulher. Nem sempre é tão certo que no mundo quem semeia vento colhe tempestades. Eu tenho semeado o bem e só tenho colhido inimizades. E a cada amor perdido, e a cada sonho bom que se me vá, ao invés de descrer, ainda duvido. Sou eu intolerante, o inconvertido, ou o mundo é que não tem mais sentido, ou a vida é que é má. Hermes Fontes foi um sergipano especial. Foi levado pela sua genialidade a outra terra, mas nunca esqueceu seus conterrâneos. Sergipe precisa conhecer sim mais Hermes Fontes. Aqui, as homenagens ainda são poucas, mas as que tem são importantes. Em Aracaju, uma das principais avenidas da região sul leva o seu nome. No município